Bom, para todos ao vivo, de volta. Brasília foi tomada por mulheres na última semana. A inédita Marcha das Mulheres Indígenas reuniu 2.000 mulheres de 113 povos indígenas de todo o país. Um dia depois, a Marcha das Mulheres Indígenas se uniu à Marcha das Margaridas, que é realizada a cada 4 anos, desde 2000, pelas mulheres do campo, quilombolas, ribeirinhas e trabalhadoras rurais. 100.000 mulheres ao todo, no que já é considerada a maior união das mulheres da terra da América Latina. Aqui no estúdio hoje a gente faz um balanço desse encontro e do atual cenário político brasileiro. Estamos com a Mazé Moraes, que é diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras, a CONTAG, que organizou a Marcha das Margaridas. A Priscila Arroio, que é repórter do Observatório de Olho nos Ruralistas, e ela esteve em Brasília acompanhando a marcha, e a Ana Valéria Araújo, do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Eu vou começar com a Mazé. Eu quero que você faça um balanço. Então, 100.000 mulheres, foi muita gente, as imagens realmente são muito bacanas, muito legais. Qual o balanço que vocês fazem da marcha desse ano? Então, para nós, essa, sem dúvida nenhuma, foi a maior marcha, né, já realizada pela nossa CONTAG e Comissão Nacional de Mulheres e organizações parceiras. A gente avalia realmente foi depois de todo um processo de mobilização, de formação e de construção na base, a gente está dizendo que coroou esse momento, né? Sim. Porque, de fato, a marcha não parou, né? Agora, no dias 13 e 14, a marcha continua, né? Pós-marcha tem todo um trabalho que nós, mulheres, em cima da nossa plataforma política, que foi construída na base, né? Com todas as mulheres, foram vários momentos importantes de debate, de construção, de encontros de plenária, de caravanas das margaridas em cada um dos estados, nas regiões, para poder chegar àquele grandioso momento, né? De extremamente importante, né? Sobretudo nesse momento desafiador que a gente está vivenciando. Exatamente. No momento em que a gente tem desmatamento aumentando, isso segundo dados oficiais, 67% segundo o INPE, essa questão dos agrotóxicos desenfreado, mais de 200 novos agrotóxicos só esse ano. Violência contra a mulher, que está altíssima também, parece que quadriplicou desde o começo do ano. Enfim, é um momento muito importante para as mulheres se levantarem. Com certeza. E isso é pauta, claro. É, claro. Acho que tenho certeza que mais uma vez as mulheres do campo, da floresta e das águas, se somando com as mulheres da cidade, deram exemplo, né, de força e de resistência, porque não está fácil, como você mesmo disse. Se você vai nos 4 cantos do nosso país, você ouve pela uma boca só o alto índice de feminicídio das mulheres. Sim. E para nós, mulheres trabalhadoras rurais, para nós do campo, isso é muito difícil, porque ainda fica muito na invisibilidade. A gente não tem algo que dê um diagnóstico do que está acontecendo no campo. E nós, mulheres do campo, estamos sofrendo muita violência dentro da própria casa, com seu esposo, com seus filhos, com os parentes ali, e às vezes a gente não tem nem a maioria das vezes as mulheres não tem nem a quem recorrer, e aí quando vai numa delegacia, muitas vezes não é uma mulher que atende. Então, assim, são eixos, foi muito importante esse trabalho que a gente veio fazendo, porque a gente diz que terminou a marcha em 2015, as mulheres já começaram a trabalhar a outra marcha para agora acontecer, e isso se intensificou mais no final de 2017 para 2018, quando a gente colocou, né, quando a gente definiu o nosso lema da Marcha das Margaridas, que já é mais do que um lema. Diz qual é o modelo de Brasil que as mulheres querem construir, quando a gente diz Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade, livres de violência. É mais do que um lema isso, é dizer qual é essa sociedade que as mulheres desejam construir. E aí também com um caráter muito forte, que é um caráter de denúncia, de pressão, de resistência, mas ao mesmo tempo de proposição, de dizer qual é o modelo de sociedade que as margaridas, que as mulheres defendem. E aí foi nisso que a gente construiu, a partir desses 10 eixos, a nossa plataforma política, que anuncia, que traz em cada um desses eixos várias proposições dizendo que modelo é esse. Então, assim, é um momento muito rico, a Marcha das Margaridas, ela nos fortalece muito mais, porque ela tem esse processo muito rico de formação nas bases. As mulheres trabalhadoras, aquelas companheiras, aquelas margaridas que vieram dos 4 cantos do nosso país e também do mundo, estavam conosco, nunca na história do movimento
movimento das marchas tinha tanto país, estava com 27 países com a gente, todos os continentes, mulheres que ficaram assim, né, felizes de estar vendo aquela luta pelo momento difícil que a gente está vivenciando, mas as Margaridas isso, e com aquela energia, com a solidariedade. A marcha foi feita com muita solidariedade. Para quem não sabe a história da Marcha das Margaridas, só lembra pra gente, então, por que a Marcha das Margaridas? Então, a Marcha das Margaridas, ela é inspirada pela luta de uma guerreira, de uma mulher muito importante, uma grande militante do movimento, né, que defendia a luta, os direitos da classe trabalhadora, sobretudo os direitos das mulheres, lutava pela a reforma agrária, pelos direitos trabalhistas, pela terra. Margarida Alves, a primeira mulher presidir um sindicato, né, de trabalhadores rurais lá de Alagoa Grande, da Paraíba, que foi brutalmente assassinada no dia 12 de agosto de 1983. Então, tiraram a vida de Margarida, mas se espalharam milhares de Margaridas no Brasil e no mundo, e que estão cada vez mais florescendo com muita mais força, com muita mais vontade e ousadia de lutar pelos direitos da classe trabalhadora, sobretudo pelos direitos das mulheres. Então, é inspirada na luta dessa grande companheira, dessa grande liderança, que a gente, a cada 4 anos, vem coroar esse processo de mobilização e de formação em Brasília, demarcar esse momento importante. E as mulheres, eu não tenho dúvida, que elas voltam muito mais fortalecidas para a sua base, para continuar lutando pelos nossos direitos. Agora eu queria o olhar da repórter. Como foi a marcha pelo seu olhar, de fato? Você conversou com as mulheres que estavam lá, eu queria que você contasse um pouco. Claro, para mim foi a primeira vez que eu cobri a marcha, eu já acompanhava há alguns anos nas edições anteriores, mas foi uma surpresa muito boa, porque era muita gente. E assim, especialmente este ano, a Mazé falou, estava muito bonito. Então teve a abertura, primeiro teve o evento na Câmara, que foi um evento oficial em homenagem a Margarida Alves, que já foi uma coisa muito bonita. Então teve a fala, né, fala das deputadas, fala da Mazé, representante das indígenas, e todo mundo teve ali, todas as mulheres tiveram seu lugar de fala, e foi muito bonito, inclusive que as indígenas que estavam chegando da sua marcha, elas tomaram ali um espaço também na plenária, né? Então foi um momento bem importante. Começou aí, depois teve a abertura oficial no mesmo dia, às 7 da noite, ali no pavilhão de eventos do Parque da Cidade, que foi uma coisa muito impressionante, porque eram, eu não sei quantas mulheres tinham ali, né, mas eu conto pelo mais de 50 mil, todas juntas. E aí foi uma abertura muito emocionante, falando sobre a natureza. Então os 4 elementos da natureza foram ali pontuados, e aí os gritos, né, enfim, as músicas de resistência, enfim, eu via nos olhos das mulheres, as mulheres emocionadas falando aquilo vinha do coração delas. Então elas estavam falando de resistência, elas estavam falando de violência, né, de expurgar muitas vezes uma realidade que elas viveram ali, que elas aprenderam a conviver, e que elas estavam ali, como a Mazé falou, eu acho que a Mazé usa essa expressão coroar, eu acho que é muito pertinente, porque realmente foi um momento de coroação, de união, muito emocionante para a gente que estava cobrindo, meu cinegrafista, a gente ficou muito emocionado. Sim. Agora, Priscila, o De Olho nos Ruralistas faz um trabalho bastante segmentado em relação à luta do campo, a luta de trabalhadores do campo, e com foco político grande para uma bancada que está ali estabelecida no Congresso, né? Como que é fazer essa cobertura? E hoje a gente sabe que, de fato, é uma bancada fortíssima atuando lá dentro e contra interesses da população, muitas vezes, né? Claro. Queria que você falasse um pouco sobre. Claro, a gente sabe que a gente está num momento bem delicado, que essa bancada tem ainda mais força do que tinha, né, nos outros anos, e foi muito importante esse trabalho. Eu acompanhei a marcha, inclusive a Marcha das Mulheres Indígenas, que você abriu falando sobre isso também,
porque esse governo que está aí, o governo do Bolsonaro, ele começou o governo já falando que não vai haver mais demarcação de terra. Então, ele repetiu isso semana passada, inclusive, né? Ele repete isso constantemente, não vai ter 1 centímetro de demarcação. E aí, falando um pouco pontualmente das indígenas, eu conversei com muitas mulheres, inclusive mulheres que nunca tinham saído das suas aldeias, que falavam muitas vezes em tupi-guarani, não sabiam falar o português. Sim. E aí eu conversei com muitas delas, até me arrepia, porque elas falaram, perguntei, né, o que motivava elas a estar ali. Elas falaram assim, a gente está na floresta, a nossa vida é a natureza, é o contato com os pássaros, com a terra, e estão querendo tirar isso da gente. Para mim, para elas era muito sofrido estar em Brasília, no meio da cidade. Sim. Imagina, né? Sim. Mas era necessário. Mas era necessário, exatamente, esse senso de responsabilidade, de autonomia mesmo, que essas mulheres, né, que elas já têm autonomia porque elas produzem o próprio alimento, têm ali o contato com a terra, mas essa autonomia política que a gente viu ali nascer, especialmente nas indígenas, porque foi a primeira marcha delas. As margaridas já têm um histórico, as mulheres do campo, mas as indígenas estando lá falando sobre violência, que era um dos eixos ali de denúncia, um dos pontos de denúncia que foi um dos mais repetidos entre as mulheres que eu conversei. Então, as indígenas falando, poxa, a gente nas nossas associações estaduais, a gente já está discutindo isso, então a gente já aprendeu a falar não para os homens. E daqui para frente a gente quer tomar posições de liderança, por exemplo, nas aldeias como cacique. Então, eu falei com mulheres que são caciques das suas aldeias e que estão lá para mostrar para as outras mulheres mais novas que isso pode, que isso já está acontecendo. Sim. E aí você falou também, falando das mulheres do campo, das quilombolas, né? Antes da marcha, eu andei um pouco pelos quilombos ali da região do Distrito Federal, falei com muitas quilombolas e não está fácil. Então, são líderes, tem um quilombo, especialmente, que é o quilombo mais perto de Brasília, que chama Quilombo Mesquita, que é um quilombo, inclusive, que historicamente o território dele foi tomado, inclusive, para a construção de Brasília. E esse quilombo, ele é liderado por uma mulher. E eu conversei com essa mulher, com a Sandra, falei muito com ela, com a família dela, e ela está sendo ameaçada por grileiros, por políticos, e aí você me perguntou, falou dessa força da bancada ruralista, né? Então, esse discurso do governo em prol dos latifundiários, né, reforçando a atuação dessas pessoas da bancada ruralista, desses políticos da bancada ruralista, que defendem interesses, em última instância, de grandes fazendeiros e de latifundiários, isso a gente viu que na ponta isso já está afetando muito. Por exemplo, no caso do Quilombo Mesquita, a Associação de Moradores foi cooptada por latifundiários. Então, eles retomaram ali, eles estão tentando implementar um discurso dentro do quilombo de que o quilombo não existe, de que o quilombo é uma invenção. Porque a partir do momento que... É triste, né? Porque a partir do momento que não existe mais essa noção de quilombo, que os quilombolas não se reconhecem mais como quilombo, fica mais fácil... Você retirar essa demarcação, enfim, essa terra deles. Exatamente. Puxa. Então, a gente vê isso e também vê dentro, né, entre ali os indígenas, especialmente as indígenas, que também há uma cooptação de lideranças, né, por essas pessoas de poder que tenta, portanto, minar a força desses movimentos. Então, a marcha, esse encontro das indígenas, das camponesas em Brasília, foi muito importante para unir isso, para unir essa força, para unir as mulheres, especialmente nesse momento que tantas forças ocultas ou não ocultas, né? Claro. Que nem você falou, como você falou, estão vindo para tentar fazer com que não haja essa unidade. Que esse movimento se disperse, né? Agora, o Fundo Brasil de Direitos Humanos apoia essas duas entidades, a Marcha das Mulheres e o De Olho nos Ruralistas. Por que é tão importante apoiar ações como essa nesse momento? Enfim, a gente está tendo... Boa tarde, né? Boa tarde. E a gente está vendo aqui um relato do porquê que é importante. Né? O Fundo Brasil, ele é uma fundação que há 13 anos ele apoia
organizações pequenas na base que estão lutando por defesa de direitos, e o nosso intuito é sempre garantir o protagonismo de quem está vivendo os conflitos, né, na ponta, para que eles possam trazer soluções, enfim, trazer as suas demandas, discutir as suas pautas eles próprios. A ideia é sempre essa. Nesse momento, eu acho que, e a gente vem fazendo isso há algum tempo, eu acho que é fundamental a gente pensar que agora do que a gente está ouvindo é o quão relevante é se empoderar as mulheres nestes temas. Quer dizer, para além empoderar as mulheres para que elas possam falar da violência contra a mulher, para que elas possam falar do seu protagonismo enquanto feminismo, feministas, o direito das mulheres, mas também essas mulheres que vivem no campo, as indígenas, as quilombolas, que elas possam falar do direito à terra, do direito à terra e ao território, enfim, porque são elas também estão no campo sofrendo, né, as consequências da violência contra esses direitos. Sim. Então, poder empoderar essas mulheres, poder empoderar organizações para que as mulheres tenham direito de vir elas próprias protagonizar também essa luta é absolutamente relevante. Né? O Fundo Brasil vem fazendo há algum tempo um trabalho de tentar apoiar as organizações para que elas possam organizar os seus coletivos femininos, feministas, para que as mulheres possam, elas próprias, desempenhar esse papel e ter o direito de vir protagonizar suas lutas. Sim. É porque interessante o que eu sinto no relato de vocês é que, assim, a gente sabe que as falas, a retórica de Bolsonaro alimenta certas ações, né? Como a gente está vendo do desmatamento, enfim. Mas também alimenta uma reação, que é isso, são as mulheres ali presentes, reivindicando direitos. Sim. E daí tem um fato também bastante interessante que eu vi, que sempre que acontece a marcha, as mulheres entregam um documento para o mandatário do país, para o presidente do país, com as pautas. Mas vocês nem entregaram para ele, porque, enfim, é tanto absurdo que ele fala todo dia que é difícil você propor alguma comunicação, algum diálogo com o presidente. Nós, as Margarida, definimos que não tinha como entregar. Sim. Essa é a primeira marcha que a gente não entrega uma pauta política para o governo. Isso é muito significativo. Porque a gente entendeu que não dá para entregar, dialogar com o governo que está retirando o direito da classe trabalhadora, sobretudo das mulheres, que não quer saber das questões das discussões de gênero, que não está nem aí para as questões das mulheres. Então, assim, como é que a gente vai dialogar com o governo que não quer saber das questões, né, das mulheres, que não quer, que retira os direitos da classe trabalhadora? Então, por isso que a gente definiu que não ia entregar. Interesse em dialogar. Exatamente, de fato, né? Não mostra nenhum aonde está aí tirando, por exemplo, em relação à agricultura familiar, tirando recurso para várias questões da agricultura familiar, aonde a gente um dos focos nossos é fortalecer a agricultura familiar, nossas companheiras que estão lá na base, né, organizando a sua produção, trabalhando sem o uso do agrotóxico, e um governo que está aí liberando de forma descaradamente cada vez mais o uso de agrotóxicos que, inclusive, em vários países já foram banidos. Né? E também entregando de forma descarada a nossa Amazônia ao grande capital internacional. Então, assim, entregando todos esses nossos bens comuns e como dialogar com um governo desse. Então, nós, Margarida, definimos que não ia ter esse diálogo, mas que a gente ia fazer essa construção dessa plataforma que ia anunciar para a sociedade e para o mundo qual é o modelo, que não é esse modelo que está aí, que retira, que maltrata as mulheres, né? Que cada vez mais o índice de desigualdade no nosso país está cada vez mais crescendo. Então, é por isso que a gente tomou essa decisão coletivamente de fazer dessa forma. A gente já vai voltar para esse assunto, já voltamos para esse papo, vou fazer uma pausa, porque olha só, aconteceu na Alemanha, nesse fim de semana, o segundo encontro da Frente Internacional de Brasileiras e Brasileiros pela Democracia e contra o Golpe. Representantes de 80 coletivos e grupos de 40 países na Europa, Estados Unidos, Austrália, Israel, Canadá e América Latina denunciaram principalmente o clima de perseguição instaurado no Brasil pelo governo de Bolsonaro. Quem participou e traz detalhes para a gente é Flávio Aguiar, direto de Berlim. Oi, Flávio, tudo bom? Boa noite, Thalita. Boa noite às companheiras que aí estão. Boa noite aos ouvintes, espectadores também da TVT. Boa noite, TVT, novamente. Bom, olha, de fato aconteceu esse encontro. Ele começou na sexta-feira, 16, terminou no domingo, por volta do meio-dia, 1h da tarde. Foi um encontro muito movimentado
muito apertado, dada a imensidade da pauta e o número de participantes. Eu diria que o total de participantes deve ter se atingido 250 pessoas ou mais. No momento de pico, na sexta-feira à noite, havia 230 pessoas lá presentes. Então, é um excesso de pessoas. Falhou nosso áudio, espera um minutinho, Flávio. Espera aí. Eu também... Voltou o nosso áudio, retoma um pouquinho, por favor. Eu também estava ouvindo uma trilha sonora aqui, um pouco movimentada, quase que eu saí dançando também. Mas, então, foram 230 pessoas no momento de pico, nesse encontro que se realizou na sede da Fundação Rosa Luxemburgo, aqui em Berlim, ligada ao partido Die Linke, que cedeu gentilmente a sua sede e deu todo o apoio técnico, mecânico, logístico para a realização desse encontro. Como você disse, o número de entidades presentes ou representadas chegou aos 80, gente de todos os cantos do mundo, até da Austrália, que chegaram aqui, né? E o encontro teve um grande sucesso, devido principalmente às propostas de organização que a equipe que se encarregou de organizar o encontro trouxe e pôs em prática. Eu disse que é um encontro difícil porque esse número de entidades que vem do mundo inteiro mostra que há uma grande heterogeneidade nelas. São movimentos muito diferentes, alguns vêm das mesmas cidades, mas têm propostas alternativas, metodologias diferentes, mas tudo isso conseguiu ser unificado e convergir para um resultado bastante alentador que vai orientar as práticas da Fibra pelos próximos 2 anos, até o próximo encontro, quando ele se realizará em uma outra cidade aqui, provavelmente, digamos, aqui da Europa. Olha só, primeiro houve a definição de objetivos definidos pelo grupo e também depois de ações concretas a serem propostas para os diferentes coletivos, grupos, movimentos que participam da Fibra. Lembrando que a Fibra tem uma organização completamente horizontal, não tem uma executiva, não tem um presidente, não tem um secretário-geral, não tem esses papéis. Inclusive, a organização é definida a cada encontro que a Fibra vai realizar ou a cada ação que ela realiza. Os objetivos definidos foram 11. Refletir e divulgar o papel do Brasil na geopolítica mundial e conscientizar a comunidade internacional sobre o Brasil pós-golpe. Esse aqui foi um tema que atravessou todo o encontro. Lutar pela liberdade de Lula e de todos os presos e presas políticos do Brasil. Também houve a proposta de indicar Lula, que já está indicado ao Prêmio Nobel, ao Prêmio Sakharov, dado pelo Parlamento Europeu, a pessoas que se destacam na luta pela liberdade de expressão. Criar comitês Lula livre em todos os cantos. Consolidar a Fibra como plataforma de articulação internacional em contato com as comunidades e bandeiras locais. Isso é uma coisa muito importante, porque a Fibra reúne não só brasileiros e brasileiras, mas reúne também pessoas de outras nacionalidades que vivem nas cidades onde as entidades atuam, né? Então, esse vínculo, como por exemplo aqui na Europa com a questão dos refugiados, dos imigrantes, é muito importante, né? E cada objetivo desses tem uma série de ações concretas propostas que vão desde a criação de bancos de dados até ações concretas como manifestações, organização de festival e encontros, etc. Também a defender intransigentemente os direitos humanos, denunciando todos os ataques às comunidades tradicionais, priorizar a luta contra o racismo, unindo, isso foi uma constante também no encontro, a junção entre fascismo e racismo, que é uma das características desse encontro em todos os países, não é só no Brasil, não. Fomentar ações de cultura e educação para a consciência política, ressalvando que nesse encontro houve oficinas culturais e artísticas muito importantes, inclusive com apresentações
no local, no momento ali, números de dança, canto, um grupo apresentou cantos da ópera dos Três Vinténs de Brecht em alemão e português. Foi algo muito bonito e muito animador também, né? Dialogar com os diversos grupos e manifestações religiosas. Isso é uma coisa muito importante. Foi definido assim, sair da nossa bolha, não ficar só nós falando para nós, né? Mas, como a questão religiosa também, repito, não só no Brasil é muito importante, procurar esse diálogo também. Ser um fórum permanente de solidariedade, volta esse tema, de solidariedade internacional a migrantes, imigrantes, exilados e refugiados. Atuar em defesa do meio ambiente, esse é um tema assim, prioritário aqui na Europa e que está levando o governo de Bolsonaro a confrontos, inclusive, cada vez mais intensos. Por exemplo, hoje hoje 2 importantes jornais, revistas aqui da Alemanha, o prestigiado Der Spiegel e outro Die Zeit, lançaram editoriais exigindo que o governo alemão adote represálias contra o governo brasileiro pelas agressões constantes ao meio ambiente que ele vem patrocinando. Defender os direitos trabalhistas, a organização sindical e defender a democratização da mídia. O encontro foi muito importante. Como eu disse, o tema Lula livre mobilizou a pauta do encontro o tempo inteiro, também o tema Marielle presente, a exigência do esclarecimento do seu assassinato e também do motorista Anderson Gomes, que estava com ela naquele momento, além de todos os casos de violência que houve no Brasil. Sim. O encontro teve um ponto culminante ao final, né, que foi o da realização de uma passeata saindo da Fundação Rosa Luxemburgo em direção aos remanescentes do Muro de Berlim, na região, ali perto, né? E lá, inclusive, foi lida, junto ao Muro de Berlim, foi assim, um acontecimento marcante, foi lida uma carta que o ex-presidente Lula dirigiu especificamente aos participantes deste encontro. Participaram também dele a Renata Souza, deputada pelo PSOL, deputada estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Márcia Tiburi, professora universitária, filósofa, escritora, e Jean Willis, ex-deputado pelo PSOL, que estão agora vivendo fora do Brasil devido a ameaças que receberam. Breno Altman, do site Opera Mundi, Maria Dantas, que é uma brasileira de nascimento que tem cidadania espanhola e agora foi eleita deputada no Congresso espanhol, representando a Aliança Republicana de Esquerda da Catalunha. Participou também James Green, que é cidadão norte-americano e que criou nos Estados Unidos um movimento também de solidariedade à luta pela democracia no Brasil. Ressalto, aproveitando o tema das margaridas aí presentes, que também o movimento das margaridas foi lembrado, a solidariedade às margaridas, e ressalto também nesse encontro a participação muito intensa, muito importante das mulheres, embora eu também vou defender o meu peixe aqui, o meu tubarão, para não dizer minha sardinha, né? A participação dos homens também foi muito importante, obviamente. Mas a participação de todas e todos solidariamente foi uma coisa realmente marcante nesse encontro. Claro que, às vezes, existem divergências, questões a serem aplainadas, mas graças ao trabalho intenso da organização, tudo isso foi resolvido de maneira democrática e chegamos ao bom termo definindo essa série de objetivos. Eu vou ressaltar um aqui, para concluir pelo menos essa fase aqui de observações, que me parece muito importante e que aí do Brasil pode haver também uma participação muito importante. Veja só, não faz muito eu e um correligionário, um amigo meu aqui de Berlim, nós dirigimos uma carta à organização Transparency International, que tem sede aqui em Berlim, que organiza um levantamento de corrupção no mundo inteiro, faz inclusive um ranking dos países dos menos corruptos, tidos como para os mais corruptos, e que em 2016 premiou a Lava Jato, deu seu prêmio anual para a Lava Jato. Nós dirigimos uma carta dizendo, olha, na nossa opinião, a Transparency International, para manter sua credibilidade, deveria anular esse prêmio dado à Lava Jato,
uma vez que existem indícios, provas contundentes, já graças às revelações da Vaza Jato, né, através do site The Intercept, que a Lava Jato usou a luta contra a conspiração como uma cortina de fumaça para uma conspiração de natureza política e, inclusive, cometeu diversas irregularidades, ilegalidades, violando leis nacionais e internacionais, violando a Constituição brasileira, violando o direito de cidadãos, inclusive do ex-presidente Lula, condenado para alijá-lo da disputa política. Vocês tiveram resposta sobre essa carta já ou ainda não? Pois então, qual não foi a nossa surpresa quando a Transparency International, através da sua assessoria, nos respondeu a carta, dizendo que, sim, eles estavam seguindo atentamente as denúncias e estavam seguindo a situação do Brasil. Foi uma resposta protocolar, porém atenciosa, dizendo que eles estavam seguindo as denúncias e estavam atentos à situação e também achavam que na luta contra a corrupção não se deveria recorrer também a elementos ou atividades corruptas e ilegalidades. Sim. Como eu disse, foi protocolar, mas foi atenciosa. De modo que agora, uma das deliberações da FIBRA é que organizações do mundo inteiro, inclusive aí do Brasil, de outros lugares, cidadãos e cidadãs do mundo inteiro, dirijam-se, é só entrar no site da Transparency International, buscar o lugar lá, contato, mas dirijam-se a ela. Nós vamos divulgar, inclusive, essas cartas que nós escrevemos como modelos. Sim. As pessoas podem escrever o que quiserem, né? Mas dirijam-se a ela fazendo a mesma exigência, dizendo que a Transparency, para manter a sua credibilidade, deveria cancelar o prêmio concedido à Lava Jato. E qualquer atualização sobre a carta, você passa para a gente. Flávio, muito obrigada pela sua participação e por trazer esse resumo do que foi o encontro da FIBRA. Eu agradeço mais uma vez, sempre um prazer falar com você e sempre um prazer falar com a TVT, ouvintes e as margaridas, as pessoas, companheiras aí presentes. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, grande beijo, Flávio. Até mais. Tchau, tchau. Grande beijo. Bom, para todos, faz um rápido intervalo, a gente já volta. Até daqui a pouco. A gente volta com o Skype, tá bom? Oi, pessoal, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, já eu leio uns comentários. Só deixa eu pegar aqui minha lauda certinho. Beleza. Tá. Tudo certo. Só tô vendo aqui, peraí. Tá bom. É desse ano esse material? É. Tá bom, eu mostro. Tá bom, beleza. Aqui. Bom, para todos de volta ao vivo, a gente estava falando sobre a mobilização das mulheres no campo aqui no nosso estúdio e essas mulheres têm se organizado para buscar melhores condições de trabalho. No Paraná, o Centro de Desenvolvimento Sustentável e Capacitação Agroecológica orienta e capacita agricultores familiares e assentados da reforma agrária e tem um projeto especial voltado às mulheres. É com a coordenadora Miriam Maria Kunrat que a gente conversa agora pela web. Oi, Miriam, tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bem? E vocês como estão? Tudo certo. Eu queria que você falasse então um pouco sobre esse projeto. Quem são essas mulheres que participam? Que tipo de necessidades elas trazem, elas apontam? Conta pra gente. Então, as mulheres em que a gente desenvolve as ações são mulheres ligadas à luta pela terra, especificamente as que são organizadas pelo Movimento Sem Terra. Então, são mulheres assentadas e acampadas aqui na região centro do estado do Paraná. Essas mulheres, então, vivem no campo e elas se organizam
para buscar melhores condições de vida, né, e geração de renda para as famílias, né? Então elas vivem com as suas famílias no campo. Essa orientação e a capacitação é de um ponto específico? Eu queria saber, assim, qual é a realidade dessas mulheres? O que elas trazem, que elas querem aperfeiçoar, melhorar? Quais os problemas que elas apontam? Certo, então as mulheres, assim, historicamente elas sempre tiveram presentes na organização do movimento e no decorrer dessa organização elas foram percebendo que elas também precisam se auto-organizarem, porque são parte fundamental nos processos produtivos, principalmente no que se refere à produção de alimento saudável. Foi assim, então, que aproximadamente 13 a 14 anos atrás, as mulheres começaram a organizar o que a gente chama de Coletivo Regional de Mulheres. E esse coletivo tem várias ações, desde formações, né, atividades de formação, encontros massivos no 8 de março e também organização de experiências de grupos produtivos de mulheres. Esses grupos produtivos têm experiências tanto em artesanato, como na produção de alimentos, organização de cooperativas e agroindústrias para processamento desses produtos que são produzidos no campo, né? Que são a produção principalmente voltada à alimentação. Por que formar um grupo específico só de mulheres? Por que vocês sentiram essa necessidade? Certo, então assim, as mulheres, elas historicamente também no campo, elas têm o seu trabalho de certa forma invisibilizado, né? O trabalho da mulher é sempre considerado como um trabalho complementar ou inclusive como uma ajuda ao companheiro, porque muito dessa produção feita pelas mulheres, ela não gera uma renda econômica, não gera dinheiro, digamos assim. Mas se a gente for olhar para essa produção de alimentos que vai para a mesa da família, se a gente for contabilizar, ela também gera, né? Então é justamente por isso que as mulheres pensam e constroem a sua auto-organização, para que tenham essa valorização do seu trabalho, a visibilização do seu trabalho e também a geração de renda a partir do trabalho específico desses coletivos. Então é um complemento, né, é um acréscimo na renda familiar e principalmente um reconhecimento desse trabalho. E a gente percebe assim que os locais onde as mulheres assumem de fato essa produção de alimentos e agroecologia, onde as experiências de produção agroecológica elas são mais bem sucedidas, né? Onde de fato as mulheres assumem, acaba que a família passa a assumir também o modelo da agroecologia como um modelo de produção no seu lote ou na sua área de produção. Que interessante, a importância do papel da mulher, realmente. Miriam, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos. Sucesso com o projeto que vocês desenvolvem. Certo, a gente agradece e estamos aí disponíveis sempre que necessário. Muito obrigada, um abraço, até mais, tchau, tchau. Abraço, até mais. Ela traz esse aspecto muito importante, né? Você empoderar a mulher, você empodera a família toda, você faz com que isso se desenvolva, né? Muito interessante. Agora eu queria que vocês comentassem alguns aspectos, a gente falou sobre o cenário político, né, no bloco anterior, mas alguns pontos específicos eu queria que vocês comentassem. Tem a medida provisória da liberdade econômica que está sendo analisada agora pelo Congresso e tem um ponto que ela retira o direito à folga para os camponeses em período de safra, que é uma especificidade dos trabalhadores do campo. Tem a questão da previdência, que também afeta bastante as mulheres, faz elas trabalharem até... Antes era 55 anos, agora vai passar a ser 60, 65, enfim. Mas também tem esse agravante. E tem um dado muito impactante sobre violência contra a mulher. De acordo com a Fundação Pastoral da Terra, 482 mulheres foram vítimas de violência durante conflitos agrários no ano passado. Mas isso é de 2018 em relação a 2017. É um aumento de 377%. Então, assim, é uma situação que parece que vai afunilando, né? Essa situação precária já das mulheres que vivem no campo. É verdade. Em relação à questão da violência, a gente sabe que o aumento tem aumentado cada dia, né? O número de violências em relação às nossas lideranças rurais, sindical, enfim. E em relação à questão da Previdência, continua, porque foi a partir de uma luta, desde 2017, quando veio aquele primeiro momento da proposta de reforma da Previdência, as mulheres foram
importante e fundamental, né, para poder barrar alguns desses pontos. Não foi barrado por tudo, que agora está indo direto para o Senado. Sim. Mas em relação à idade das mulheres, sobretudo as mulheres trabalhadoras rurais, permanece 55 anos, porque foi uma luta também da Que gente, bom. juntamos Sim. e fomos na pressão, várias movimentações que a gente fez, porém ainda tem vários pontos que prejudica muito grave as mulheres trabalhadoras rurais, como a questão da pensão por morte, Sim. a questão do EPC, e também não só as mulheres rurais, mas também a solidariedade às outras categorias que também são extremamente prejudicadas com essa que o governo está dizendo que é uma reforma que não é para a gente, é uma deforma da Previdência, porque quando a gente vai reformar é algo para melhorar, não para retirar. Sim. E no caso dessa proposta que está aí colocada por esse governo, é no sentido de retirar os direitos da classe trabalhadora, sobretudo das mulheres. Então, a gente com certeza, mesmo com tudo isso que esse governo está colocando, nós não vamos nos calar, vamos continuar na resistência lutando por esse direito, porque realmente foi um direito que ao longo dos anos foram conquistado na Constituição de 88 e que sabemos que as mulheres trabalhadoras, as mulheres camponesas, trabalhadoras rurais do campo da floresta das águas, são aquelas companheiras que têm dupla, tripla jornada de trabalho e que muitas vezes, como a companheira acabou de falar, não é visível, não tem a visibilidade e não tem o reconhecimento. Trabalhamos na roçada, trabalhamos em casa, cuidando de tudo e até altas horas, amanhecendo, acordamos mais cedo, dormimos muito mais tarde e não é reconhecido esse trabalho que as companheiras fazem no dia a dia. Então, a nossa luta, de fato, é uma luta desafiadora, sobretudo com o que vem aí no desmonte dessas políticas, porque quando desmonta, quem fica Sofre mais primeiro. prejudicada são as mulheres, porque somos nós que cuidamos, desde da família, do roçado, da casa, de tudo. E isso a gente sente quando retira recurso da educação, quem sofre mais é as mulheres. Sim. Quando retira recurso para a questão da saúde, quem sofre mais é nós, porque nós estamos lá no campo, às vezes não tem nenhum posto de saúde que atenda aquelas coisas mais básicas de fazer um acompanhamento do exame mais simples que as mulheres precisam e não têm. Então, é muito difícil. Agora, a Marcha das Margaridas apareceu na imprensa, eu vi alguns grandes portais, enfim, emissoras de TV. Agora, é difícil trazer relato, é difícil a gente ouvir os depoimentos, isso não é toda a mídia que traz. Então, você acha que é importante, Priscila? A imprensa tem esse papel social também, de dar voz a quem é invisibilizado, a quem não costuma aparecer. Tem esse papel social também. Com certeza. A gente, na nossa cobertura lá para o De Olho nos Ruralistas, a gente se preocupou em ouvir, claro, as organizadoras. Eu conversei com a Mazé, conversei com outras pessoas ali que estavam à frente de sindicatos, Sim. enfim. Mas eu acho que esse clima da marcha a gente só sente falando com as mulheres que estão pegando na enxada. Então, por exemplo, essa questão da aposentadoria. Eu até tenho uma colinha aqui. Eu falei com a Maristela Pereira Freitas, que é uma trabalhadora rural de Caruá. É uma comunidade em Feira de Santana, na Bahia. Então, uma comunidade super pequena. E ela está quase completando 55 anos. E ela falou, olha, eu estou aqui pela primeira vez para lutar pelos nossos direitos, porque assim, ela falou exatamente isso que a Mazé falou, eu ouvi da boca dela, e não só da boca dela, da boca de muitas outras mulheres. Falou assim, olha, não dá para comparar nós, trabalhadoras do campo, com as trabalhadoras da cidade. A gente acorda às 5 da manhã, pega na enxada ali, vai para a terra, depois trabalha em casa, vai dormir 10, 11 da noite. Se a gente se aposenta com 60, mais de 60 anos, a gente vai estar perdendo muito. Claro. Até porque, mesmo depois de aposentadas, essas mulheres continuam a trabalhar. Então, o que elas falaram? A gente quer diminuir um pouco o nosso ritmo de trabalho para curtir um pouco os netos, para viver um pouco, trabalhar um pouco menos e, portanto, viver um pouco mais, né? Então, a gente vê isso, ouve isso da boca dessas mulheres. E aí, só voltando aqui ao Quilombo Mesquita, que eu falei da Sandra, eu queria, inclusive, falar o sobrenome Sandra Braga, é uma mulher super forte ali do Quilombo, que já está na liderança há bastante tempo, há pelo menos 10 anos. E a gente estava falando de violência, você inclusive citou, né, Thalita, os dados da Fundação Pastoral da Terra. Esses dados, esse aumento de 377%,
levantamento de 2017 para 2018 são relacionados a vítimas de violência em conflitos de terra. Sim. Então, a gente imagina que ainda tem muitas outras mulheres que não estão nessas estatísticas. Inclusive, a Sandra é uma delas. Porque, como a Mazé falou, e como tem ali no eixo, né, existem vários tipos de violência. Então, aqui a gente está falando de violência provavelmente física, mas a Sandra, por exemplo, teve uma cova, ela chegou em casa um dia e tinha uma cova cavada ali no quintal dela. Puxa. Então, assim, é um tipo de violência psicológica muito forte, que não só ela, como outras mulheres, as outras camponesas também acabam sofrendo. Enfim, eu ouvi relatos também na marcha, violência doméstica, que a gente sabe que tem muitas, e que as mulheres estão descobrindo o que é a violência doméstica. Muitas delas não sabiam. A gente estava falando, né, Mazé, há 3, 4, 5 anos atrás, o que era? Que aquilo que elas passavam ali nas suas casas... Era violência também, né? É importantíssimo esse momento. Meninas, quero agradecer muito a presença de vocês aqui. O Fundo Brasil de Direitos Humanos participa quinzenalmente trazendo projetos apoiados pelo Fundo, né? E sempre trazendo debates excelentes e temas muito positivos. Quero agradecer, Ana, muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem de apoio a essas iniciativas e por trazer sempre aqui pessoas tão interessantes para a gente conversar e poder trazer as falas para os nossos telespectadores também. Obrigada, Ana. A gente que agradece aí a oportunidade, realmente é muito legal, né, a gente poder trazer aqui e trazer esse debate mais perto da população. É claro. Obrigada, pessoal. Tá, a gente que agradece e nós estamos à disposição para dialogar no momento que for possível e já continuamos em marcha para daqui a 4 anos a mulherada também demarcar esse momento importante aqui lá em Brasília de novo. Então, continuamos em marcha. Ótimo, obrigada. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Ótimo. Quem quiser entrar no portal também é só entrar no De Olho nos Pluralistas. Tem uma série de textos excelentes e bastante informativos. Inclusive, a gente tem o perfil de alguma dessas mulheres, uma matéria só contando essas historinhas de algumas dessas mulheres que estavam lá na marcha. Vale a pena conferir. Ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigada. Bom, para todos fica por aqui. Lembrando que você também pode assistir o nosso programa em reapresentações, às 11 horas da noite e às 9 horas da manhã, isso de segunda a sexta. Você que nos acompanha pelo YouTube, não deixe de dar like no nosso vídeo. Se quiser compartilhar, compartilha também. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.